Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Vamos falar um pouquinho do nosso contexto na Companhia de Idiomas? Bora, bora. Então, acho que a gente pode, quem sabe aí a gente pode também inspirar outros empreendedores e empreendedoras, né? E até aí alguns profissionais de RH e de grandes empresas. Acho que dá para aplicar algumas iniciativas até em curso de idiomas. Aqui na Companhia de Idiomas, né? Aqui, onde está a Companhia de Idiomas, mas enfim, na Companhia de Idiomas, a gente começou a criar espaços que fortalecem essas conexões aí que você mencionou entre as pessoas, que são esses espaços de aprendizagem, esses momentos de aprendizagem. Por exemplo, a gente teve aí por 2 anos, né, porque nós temos aí as nossas metas, né, mas por 2 anos a gente teve uma meta individual, bimestral, de ser abelhudo em reuniões. Né? Abelhudo pode parecer algo... É uma meta engraçada, né? Abelhudo em reuniões. No mínimo engraçada, mas assim também pode ser abelhudo, quem está se metendo, né? Pode soar alguma coisa negativa, mas não, na verdade... essa pessoa que participava, né, que se voluntariava para participar das reuniões, ela não era convidada, ela não precisaria estar naquela reunião. Ela escolhia uma reunião, ficava lá por uns 20, uns 30, sei lá, 20, 30, uma hora, ouvindo, aprendendo e entendendo as outras áreas da empresa. E a gente pode dizer, né, Rose, que muitas das boas ideias vieram destes abelhudos, porque né, eles têm uma visão externa, fora daquela área, eles viam com mais clareza que a gente, que está dentro ali, vivendo e respirando aquele contexto todo dia. Verdade. Claro que essas iniciativas devem estar alinhadas, né, com a nossa cultura, obviamente, mas a gente aqui tem transparência, tem muita transparência, né? Tudo é muito aberto. E neste ano, a gente começou a colocar em prática, começou a colocar para rodar, em janeiro, o 15 por 15. E a gente tem uma reunião que acontece quinzenalmente com todo o time, e o que é feito? A gente deixa lá 15 minutos para uma troca. E na primeira rodada, as pessoas que participavam, né? Cada uma, né? Todos participaram, mas cada pessoa podia trazer um texto, um trecho de filme, uma música, uma poesia, um vídeo, qualquer coisa que ela entendesse que poderia agregar para o nosso time. Né? E foi, assim, bem interessante e curioso, porque depois, quando teve a segunda rodada, a gente teve um contexto de gente que já estava se preparando para aquela primeira situação. E aí, você, né, Rose, sugeriu uma outra coisa. Bom, né? Se sedimenta muito rápido, né? Vai ter de novo, então vai ser igual, né? Quem disse que necessariamente ia ser igual? Mas bem interessante, mas saiu muita coisa boa ali, muita troca, muita emoção também, e eu acho que hoje, né, Li, a gente trabalhando em home office já há alguns anos, a gente começou a trabalhar de home office muito antes da pandemia, o que foi bom, porque a gente já estava bem alinhado aí nesse novo modelo. Mas ninguém tem essa pesquisa, né, de ao longo do tempo,
tantos anos nas nossas próprias casas, trabalhando ali de uma forma isolada, por mais que a gente bata papo e converse, mas a gente não tem mais a presença das pessoas, o cafezinho e tudo mais, qual vai ser o efeito para a nossa saúde mental? Né? Porque o que a gente conhece é o contexto de chegar na empresa e falar, ih, briguei com o marido, não acredito, né? Aquilo ali nos nutria nas nossas conexões pessoais, né? E depois a gente trabalhava. Com E hoje certeza. já é um pouco diferente, a gente se conecta, oi, oi, tudo bom, tudo bom? Vamos começar a reunião. Então ficamos mais objetivos, tarefeiros, né? Então, como é que a gente quebra isso na nossa empresa? E isso tem muito a ver com cultura de aprendizagem, né? Porque a gente falou no início, a aprendizagem se dá principalmente. O primeiro passo é a conexão entre as pessoas, porque o ambiente tem que ser de confiança. Se não for de confiança, eu não me jogo, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não vou pedir ajuda e eu também não quero ensinar ninguém, eu estou competindo. Quer dizer, se a gente está nesse lugar, não existe ambiente de aprendizagem. E isso é muito comum nas empresas. Eu estava mentorando uma pessoa ontem e ele falando: não dá, pedir demissão, não dá, o ambiente é nocivo demais. Estou há um mês e eu só choro, não dá. É hostil, eu não vou conseguir ficar nesse lugar. É muito melhor profissionalmente, mas tchau. Então, como é que pode ainda existir uma empresa que expulsa um profissional que acabou de ser contratado em um mês? Tamanha hostilidade. Então, a Pesado, gente não está né? falando de nada que não exista, né? Essa é uma conversa de ontem, imagina isso. Muito pesado. Mas, muito pesado, muito pesado. Mas voltando aqui para o nosso contexto de construção de confiança e que eu disse que se torna cada vez mais necessário por conta desses novos modelos de trabalho, aqui, você falou aqui, esse aqui não tem aqui, né? Porque nós estamos espalhados no Brasil. Aqui na Companhia de Idiomas, que não é um lugar, mas é um estado de espírito, nós estamos experimentando hoje mentorias cruzadas, que eu também acho que é uma iniciativa que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Então, eu enxergo um talento em você. Você é muito criativa, então eu te peço uma mentoria, pode ser um jogo rápido, só para me inspirar mesmo, sobre criatividade. Você enxerga um talento em mim e aí você me pede uma mentoria. E isso independe de cargo, idade, qualquer coisa assim. Essas mentorias cruzadas têm dado muito certo. A gente também tem feito grupos de estudo para vários temas, então a gente se junta para falar especificamente de um tema de interesse daquele grupo. Também acho que tem a ver com essa cultura de aprendizagem. Agora a gente está testando as ofertas naquela arquitetura de aprendizagem de pedidos e ofertas que está dentro da cultura ágil, né, de aprendizagem ágil. E aí, dentro dessa coisa das ofertas, o tema hoje está mais amplo, né? Você falou que no 15 por 15 foi vídeo, conversar sobre um tema, uma poesia. Nessa proposta que a gente está conduzindo agora é o Mão na Massa, então cada um tem que ofertar um tema que faça as pessoas se mexerem, e aí já dialoga mais com o que a gente está falando aqui do home office, que a gente fica sentado demais também. Então, ou a pessoa que está apresentando tem que se mexer, ou todo mundo tem que se mexer. Então, a proposta é colocar a mão na massa e mexer o corpo. E aí, nossa, a gente já teve muita coisa, né, Li? Desde aquarela que você trouxe, que foi lindo, teve desenho, piano, treino aeróbio, tour pelos cantinhos da casa, tutorial de maquiagem, teve muita coisa. E eu acho que também começa a criar, além dessa conexão pessoal que sai do crachá, do profissional, começa a criar essa rede de confiança entre nós e momentos memoráveis, né? Ou seja, coisas que daqui a 10 anos, talvez a gente não lembre das reuniões que a gente fez aí para falar dos clientes, das metas e das tarefas, mas talvez a gente se lembre do tutorial de maquiagem da Priscila, É. que foi muito Memória, legal. foi mesmo. Memória afetiva, né? Memória afetiva é poderosa, então quando você faz, você aprende, né? Seja de que forma for, algo novo, mas aquilo te trouxe uma emoção junto, tem um poder, né? Tem um poder muito grande mesmo. E essas são iniciativas nossas, né, Rose? Estão alinhadas aí com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, que é de aprendizagem, né, na nossa gestão, mas
O importante é entender que aprender, né, não é só se sentar na frente de alguém, ou mais comumente, né, na frente de uma tela de computador, ouvir e anotar, né, porque isso são etapas, né? Se eu ficar só nisso e eu não tiver tempo nem de rever essas minhas anotações, nem de pensar sobre o que eu ouvi, muito menos de compartilhar, a gente não vai aprender. Então, é importante poder interagir com aquele conteúdo, seja relendo, pensando no que você pode aplicar na tua vida pessoal, profissional, o que você pode compartilhar com os outros, porque a gente sabe que quando compartilha, a gente aprende muito mais, né? E quando a gente se movimenta, isso tem a ver, né, com a questão da neurociência, o nosso cérebro ele recebe um maior fluxo sanguíneo, e óbvio, se a gente tem esse maior fluxo sanguíneo no cérebro, favorece também a aprendizagem. A gente pode começar a ensinar aquilo que a gente está começando a aprender. Eu hoje ouvi de uma pessoa que está fazendo um curso comigo que ela já ontem aplicou alguma coisa que a gente ainda está vendo, mas já conseguiu aplicar e teve um resultado positivo, né? Então, não só por isso, mas você vê, ela assumiu com a gente um compromisso ali, contou para a gente, eu também contei de algo que eu já apliquei, né, nas minhas interações aí com clientes, com futuros clientes, e você assume um compromisso público, né, de continuar fazendo aquilo, mesmo que seja implícito, mas dá um gás, né, na gente, você não acha, de a gente continuar fazendo, ou tentar fazer ainda até melhor, né? São as coisas que ninguém nos ensinou e que podem fazer parte de novas iniciativas de aprendizagem numa empresa. Poder trocar tudo isso. O que você acha? Nossa, faz muito sentido para mim. Eu estou bem inspirada por uma live que eu ouvi ontem, na qual o Conrado Schauer participou, que é o autor do livro que você está lendo, não sei se terminou, mas é esse livro que você tem citado, eu já falei aqui, do Lifelong Learners, e ele falou uma frase que eu anotei, eu fui ouvindo essa live numa caminhada, na hora do almoço, e aí eu tive que parar para anotar, assim, umas 30 vezes o que eles estavam falando, não deu muito certo a caminhada, não era bem aquilo, eu tinha que ter ficado sentada, me arrependi, mas eu queria tanto ir no mercado naquela hora. Então, aí já é um exemplo de aprendizagem, né? A gente quer também colocar ali no momento da nossa vida. Mas ele falou, aprender não é o que você coloca para dentro, é o que você coloca para fora. E você está falando de aplicar, né? Então, é o que você absorve. Absorver não é aprender, é só consumir. Você está consumindo um conteúdo, isso não é aprender. Aprender, no momento, é um ato de colocar para fora. Colocar, e aí você disse da tua amiga que está aplicando, já aplicou na empresa, e aplicar é colocar para fora. Ensinar é colocar para fora. O Conrado questiona um pouco a pirâmide de Glasser e finalmente eu entendi por que ele questiona. Porque quem não conhece a pirâmide de Glasser, ela diz mais ou menos que mais ou menos 95% daquilo que a gente ensina, a gente está aprendendo, a importância de ensinar. Mas ele diz que essa pirâmide é muito aplicada quando a gente está falando de conteúdos cognitivos, como provavelmente o teu curso é neurocoaching? Neurocoaching. Neurocoaching, então totalmente cognitivo, a gente está no MOL, no Masters of Learning, aprendendo sobre arquiteturas de aprendizagem, isso é cognitivo. Mas pensa num pescador, ele pode aprender a pescar, e ele pesca a vida inteira, e ele sustenta a família dele, e ele nunca ensinou ninguém. E ele aprendeu, e ele sabe, e mas ele aplica. Então, olha como o aplicar, colocar a mão na massa, é poderoso nos dois contextos, no cognitivo e no manual. Agora, o ensinar você pode até nunca ter ensinado, mas se você aplica todo dia, se você pratica todo dia, você toca um violão, mesmo que você nunca tenha ensinado. Achei interessante esse olhar dele, eu nunca tinha pensado nisso. Concordo, mas também tem um outro lado que eu acho que é assim, os pescadores, eles passam esses
aprendizados de geração para geração, se os seus filhos quiserem continuar. Então, eu vi um vídeo, eu não vou lembrar agora, foi um documentário de alguma coisa que uma pessoa fazia e que aquilo estava acabando, porque ninguém mais queria... Ah, já sei, foi de tear. Na família, nessa pequena cidade, poucas mulheres queriam continuar aprendendo o tear. Então, eu entendo o que ele fala, sim, de botar a mão na massa, eu acho que realmente tem um poder muito grande, mas eu acho que algumas coisas que não se aprende, que a gente não aprende na escola, que é algo que a gente sabe fazer, aprendeu a fazer com alguém, ou observando outras pessoas, isso pode se acabar se não houver o interesse de outras pessoas em continuarem com aquele aprendizado que vem de muitas gerações. Não sei o que você acha, porque eu sei... Acho até que não é nem o mais, né? O e também, né? O que ele diz, eu concordo, não sei se está certo, mas eu concordo que a gente pode aprender algo muito bem sem nunca ter ensinado. Então, ele está questionando a pirâmide, né? Então, posso nunca ter ensinado, eu não tenho filhos, não aprendi, não sou um pescador e não ensinei para ninguém essa minha arte, mas eu aprendi e pronto. Então, aprender, ensinar não é um verbo necessário, sim, fundamentalmente, para o aprender. Ok. Sim. Mas sim, aplicar é. Aplicar sim, para você aprender, você tem que botar a mão na massa e fazer alguma coisa. Tá, ponto. Agora, você traz um olhar bem legal, que é essa coisa da geração, né? Da tribo mesmo. A tribo... As pessoas aprendiam umas com as outras e ensinavam seus filhos, seus sobrinhos, as pessoas que estavam naquela tribo, e era tudo muito informal, incidental até, não tinha necessariamente, não tinha escola, e todo mundo ia aprendendo de geração em geração e reproduzindo tudo aquilo, né? Cultura rica, né? É bem legal isso. Muito mesmo. Então, a gente estava citando aqui os cursos que a gente está fazendo hoje, né? Você, neurocoaching, formação em neurocoaching, e eu, formação em arquitetura de aprendizagem. A gente nem combinou de fazer cursos que tenham uma sinergia, né? Porque eu acho que para a gente criar, nutrir uma cultura de aprendizagem, especialmente nas empresas, né? Que são, como eu falei, ambientes muito focados em resultado, em lógica, né? Para a gente criar e nutrir essa cultura de aprendizagem, é necessário atuar junto ao indivíduo, na forma como ele sente, pensa, vê, age com relação à aprendizagem, e aí tem a ver com a narrativa que ele construiu na vida, com o modelo mental, com traumas, com uma família lidava com o aprender, com muita coisa íntima, né, na vida dele. Mas é também necessário atuar no contexto, né, não dá para ficar só no indivíduo, ou também não dá para ficar só no contexto. Então, como é que eu impacto esse contexto? Quais são as novas arquiteturas para sair um pouco da coisa do contratei um treinamento, contratei um palestrante, vamos fazer um mega evento de uma semana? Como é que a gente consegue colocar novas iniciativas de aprendizagem também formal, mas incluindo a informal, a incidental, e tanto que a gente consegue ampliar esse olhar de aprendizagem no contexto da empresa, né? Sim, verdade. E isso que você falou de sinergia é um fato, né? A gente também, é verdade, não combinou e foi uma coincidência de estarmos aí em cursos distintos. E você sabe que a gente viu no primeiro encontro os 5 princípios do coaching, e o primeiro da lista é aprendizado autodirigido. Então, assim, quando eu olhei, eu falei, caramba, né? Justamente por esse olhar, né, de você dar o poder e a autonomia para o coach buscar os seus recursos. O coach, ele faz as perguntas, ele orienta de alguma forma ali, conduz para que o coach chegue nas suas respostas, que é um pouco do que a gente tem visto com os nossos professores. O professor, ele não vai dar todas as respostas, ele não tem todas as respostas, mas ele está ali, né, como um facilitador do processo de aprendizagem do aluno. E os outros 4
princípios são foco na solução e não no problema. Você falou lá no começo do fórum, né, das habilidades do futuro, e a gente sabe que foco na solução é uma coisa importante, ou seja, você buscar a solução, ter um raciocínio de busca de solução e não ficar ali em cima do problema. Distensão, que eu achei curiosa essa palavra distensão, mas sair da zona de conforto. E feedback positivo e escuta ativa. Então, eu acho que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando de cultura de aprendizagem, aprendizagem autodirigida, isso que nós, na Companhia de Idiomas, temos realizado e na nossa própria metodologia, o que a gente tem aplicado com os nossos alunos, com os nossos clientes, né, Rosê? Muito. Você falou do professor não dar todas as respostas, às vezes ele não tem as respostas, e às vezes ele tem, né? Junto com os professores, a gente está finalizando uma jornada do Reaprender e Ensinar na semana que vem, e uma das coisas que a gente estudou foi o Jacotot, que é um francês que fala do professor ignorante, que no sentido do fingir ignorância, né? Às vezes eu tenho todas as respostas e é dificílimo vencer a tentação ou não vencer a tentação, não sei. É dificílimo não dar todas as respostas, porque eu tenho, porque eu sei, daqui, deixa eu te ensinar. E o fato de ensinar não garante que o outro vá aprender. E você, e todos que amam ser professor, a gente adora ensinar, daqui que eu dou as respostas. E entender que a gente tem que sair de cena, sem sair do espetáculo, né, só estimular a pesquisa e se fingir ignorante, é essa teoria do Jacotot e que eu acho genial, né? Você tem essa pergunta? Então vamos lá. Como você poderia encontrar meios de descobrir a resposta? E aí, o processo de descoberta constrói a aprendizagem, né? Não é só ouvir e anotar o professor. Uhum, com certeza, com certeza. Muito bom. A gente já falou aqui nesse podcast, em outros episódios, sobre zona de conforto e desconforto, que você citou aí como um dos princípios do coaching, do teu curso. A gente falou sobre feedback, tem uma conversa boa com a Thalita. Legal esse espaço, né? Que a gente está misturando tudo, juntando tudo que a gente descobre, que a gente vivencia. E a gente podia ficar aqui, né, sócia? Até amanhã, conversando, mas a gente pode gravar outro episódio outro dia. Esse aqui, provavelmente, a gente está dividindo em 2 episódios, porque ele está longo, essa conversa está muito boa. Na Verbify, a gente tem uma jornada contínua, e aí, se você está ouvindo, como você é um professor de idiomas, a gente tem uma jornada contínua de metodologias ativas, e ali a gente tem encontros ao vivo, e tem muita troca. Semanalmente eu entro no ambiente virtual de aprendizagem para trocar com os professores, e está um pouco relacionado com o que a gente falou, com coisas que a Lígia acabou de dizer, de protagonismo do aluno, e como criar outra cultura dentro das empresas. A gente também está conduzindo, né, Li? Depois de muito tempo, a gente está juntas numa empreitada, né? São 4 encontros ao vivo, uma jornada sobre cultura de aprendizagem e aprendizagem ágil para profissionais de RH, de treinamento e desenvolvimento, ou qualquer pessoa interessada no tema. Então, se você está ouvindo esse podcast em 2022, que a gente sabe que a gente ouve bem depois, a gente ainda tem encontros ao vivo em 24 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, e tem ali no ambiente virtual de aprendizagem todo o conteúdo que nós fizemos curadoria, muitas provocações, muita troca entre nós e os profissionais de treinamento e desenvolvimento sobre esses temas de cultura de aprendizagem e aprendizagem ágil. Então, é possível também participar de forma assíncrona, se você não tem muito tempo para fazer ao vivo, os encontros estão sendo gravados, dá para ouvir lá, tá muito legal. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre qualquer tema que a gente tocou aqui nessa conversa com a Lígia, é só falar com a gente. Li, fala aí o teu perfil no Instagram, que quiser falar direto com você. Sim, estou no Instagram, tem o perfil @LígiaCrispino, e também tem um outro que é o @LígiaVeloarte. Ela é tão intensa
E tão ampla que ela tem 2 perfis no Instagram, um só para a arte dela, é sensacional. O meu, humildemente, é Rose F. Souza Underline, só tem o mesmo. Pode falar comigo, Rose F. Souza Underline. Tem também o da Companhia de Idiomas, né, ali, @Companhia de Idiomas. Tem o @verbify.oficial, que a gente fala mais de aprendizagem. Importante a gente continuar essa conversa depois desse podcast. Onde você quiser, continue falando com a gente. Obrigada por ouvir o podcast. Pode falar, aprender e ensinar. E até o próximo episódio. Até, obrigada aí pelo convite. Valeu, Li. Obrigada por você estar aqui.